A última foi agora, há poucos dias, pouco mais de uma semana. Eu cacei o registro da candidatura praticamente de todos os candidatos lá, era juiz eleitoral lá na minha comarca, e recebi um telefonema da corregedora eleitoral que lá no Maranhão, as coisas devem ser, o tribunal deve ser mais ou menos como o daqui da Bahia. A nossa eu gosto de ostentar esse título lá do Maranhão ser o pior. E a nossa corregedora eleitoral, corregedora do TRE, é exatamente Nelma Sarney, né? Só o nome já o nome já diz tudo, né? E eu indeferi o registro da candidatura do candidato lá que eles defendiam, e ela me ligou para dar um efeito suspensivo para um recurso que não tinha na cassação do registro, né, com base no 41A da Lei 9.504. O recurso não tem efeito suspensivo, ela queria que eu desse efeito suspensivo e tudo. E uma coisa típica, né, de como funciona a política, né, inclusive no judiciário do Maranhão. Bom, eu que não... Às vezes sou educado, com a maioria das pessoas eu sou educado, mas fui muito mal educado com ela. E depois eu soube que ela propôs uma reunião do TRE e propôs aos outros membros lá. Depois eles me ligaram para dizer que queriam que eu fosse preso, só por aquela maneira que eu fui. A reação mal educada que eu tive quando ela me fez essa proposta indecente. E entre outras coisas, eu vi, por exemplo, tomei algumas decisões lá de participar de greve de servidores do judiciário lá, e outras assim tensionando, criando uma situação de tensão no judiciário lá do Maranhão, decisões que contrariavam o tribunal, por exemplo, um caso absurdo de corrupção grosseira que envolvendo um prefeito, e eu, em seguida, depois que ele se tornou ex-prefeito, foi preso junto com quase todos os vereadores, o tribunal soltou, e eu criei um instituto lá que eu chamei de Clamor Público Inverso, Clamor Público pela Liberdade, e soltei todos os presos que respondiam a processo por crimes contra o patrimônio na comarca, na hora que o tribunal deu habeas corpus para o ex-prefeito e para todos os vereadores que estavam presos. Então eu tomava esse tipo de decisão crente que estava fazendo alguma coisa para tensionar, para que as pessoas refletissem, nós próprios refletíssemos sobre aquilo, e um dia talvez a sociedade fosse melhorando a partir de... É claro que no todo isso não muda, mas eu imaginava que essas coisas, esse questionamento, esse tensionamento a partir de algumas decisões judiciais, e outras nem seriam decisões judiciais, por exemplo, participar de um movimento grevista de servidores, ir lá questionar a postura do tribunal, por que não tem orçamento para melhorar a remuneração dos servidores, mas todos os desembargadores podem ter 18 cargos comissionados, pode ter carro oficial, pode ter uma série de outras coisas. O juiz ganha muito bem. Sim, mas... ganho bem, mas não ando no carro oficial, não tenho um monte de cargos comissionados, né? O que eu questionaria é, por exemplo, ganho bem, mas assim... Mas não tenho carro oficial, não tenho 18 cargos comissionados, não tenho... Nem o primeiro-ministro, nem o Ombudsman tem carro oficial. Na Suécia ninguém tem carro oficial, porque existisse assembleiano, o povo sueco não é como brasileiro. Lá não consegue dar transporte gratuito a quem ganha mais. Então só tem 13 carros oficiais lá, e só pode usar em solenidade. Então, mas essas decisões e essas manifestações, essa participação na vida política e as decisões que, de alguma maneira, criam um tipo de tensão na sociedade, o senhor avalia como negativas? É um borrachudo de São Paulo. É um mosquitinho que não vale nada nem muda nada. Mas mesmo não mudando nada, isso não muda nada naquele fato em si, mas não gera reflexão, as pessoas não pensam sobre isso, não pode um dia... Nem tem inteligência, nem tempo de refletir, porque a sobrevivência é uma coisa imediata. Você quer ver uma coisa? Quem é que vai refletir? Muito bem. O
sujeito está desempregado, não reflete. Ele vai tomar uma bruta cana para esquecer a desgraça dele, ou no fim ele vai ceder ao tráfico. Quem é que vai refletir? O padre? O padre está numa instituição que dá segurança a ele, que ele sabe que pode morrer tranquilo, porque se ficar doente assista tudo. O problema dele é na missa de domingo criar essa esperança. Você está pretendendo criar. Só que o padre cria na igreja e você cria na sua profissão. Que é uma ilusão, é um despistamento. Pelo contrário, eu acho que o importante é dizer, você não pode contar comigo. Você está perdido, o sistema é perverso, não tem jeito. Tem que esperar que o negócio exploda. Então, não existe essa reação. Que reação é essa? Imagina. Mas isso vai surgir do nada, se não tiver esse questionamento nessas coisas pequenas. Não... Nem o pessoal da comarca sabe. E muita gente na comarca ainda diz assim, esse juiz, ó. Eu me lembro que eu era estudante de Direito e o senhor subscreveu aqui uma carta muito forte contra o Poder Judiciário e exaltava a figura de Clóvis Leone. Lembra? Então eu queria perguntar ao senhor, para o senhor, qual é o magistrado ideal? Essa postura do juiz, digamos assim, romântico, como um ato de fé. E coloca numa perspectiva, eu acho que, se eu entendi bem, meio que negativa, né? Que o ideal seria o juízo mais concreto, mais realista, né? Mas eu fico pensando, não seria interessante que outros juízes também comungassem pela mesma fé? Eu acho que se todos os juízes tivessem essa mesma postura, talvez houvesse mudanças significativas. Porque eu tenho a impressão que o que está faltando é isso, é uma consciência maior dos próprios magistrados dessa postura de fé. Repare bem, o que é que eu acho que é o pecado capital? Você acredita que o direito é alguma coisa solta no espaço. E não adiantou nada o início de nossa conversa mostrar que o direito é um subproduto. O direito não tem vida própria. O direito é o resultado da dialética entre o poder político e o poder econômico e o poder ideológico, que é o confeito ao bolo. Como é que podem mudar as coisas sem mudar o poder econômico? Qual é o grande fator de riqueza e de poder hoje no mundo? Qual é? O capital. E você tem um capital para dar a essa gente, para eles reagirem? Você mesmo está apenas beneficiando sua consciência, porque você é um beneficiário do regime. Porque se você realmente tivesse um compromisso com a justiça, a primeira coisa que você fazer era se demitir da magistratura. Porque você não pode aceitar ganhar num país, num mês, o que o trabalhador ganha em muitos anos de trabalho. Como é que eu posso pretender, eu que ganho aposentado, 50 salários mínimos, eu posso ser hipócrita para dizer ao desgraçado que eu estou trabalhando em prol dele? Quando, se eu trabalhasse em prol dele, a primeira coisa que eu fazia era me demitir, porque eu não posso aceitar ser magistrado num país que paga 40 salários mínimos a mim num mês. Não posso aceitar. Eu tinha que dizer, eu não posso aceitar. Qualquer país decente do mundo, o máximo é 4, 5 vezes. Minha filha se pós-graduou em Londres e foi estagiar num hospital. Ela era